Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, eu sou o Silvio Melchior, muito prazer, você está aqui no canal Silvio Melchior Crochê. E hoje eu quero explicar para vocês como fazer esta bolsa que vocês viram aí na foto de abertura do canal, ok? Os materiais que eu vou usar são do ateliê da Lola. Para você que quiser saber mais informações sobre os materiais do ateliê da Lola, eu deixo aqui na descrição do vídeo o número de WhatsApp do ateliê da Lola, ok? E os materiais que eu vou usar são um rabo de gato, nessa cor aqui, num tom vermelho, um tom mais goiaba. Eu vou usar um rolo aqui, não vou usar todo o rolo, é que ele estava aqui, né? Vou usar um restinho aqui nesse tom de marrom. Vou usar este forro aqui, que ele já vem com essas alcinhas. Então, dessa forma, eu não vou precisar costurar o forro, ok? Quando eu estiver terminando a bolsinha, eu já aplico este forro aqui. Este forro, ele vem com um bolso interno. Você pode colocar o seu celular, uma carteira, um porta-moedas, como você preferir, ok? E a base do passo a passo será este forro aqui, ok? Vou usar alguns marcadores, uma tesoura e esta agulha aqui que é primordial para este ponto. Olha só. Deixa eu só dar um zoom aqui na tela. Esta agulha aqui, ó, em uma ponta, ela é número 6 e na outra ponta, número 4, ok? Embora essa ponta seja menor, não vai dificultar em nada o trabalho, combinado? Mas é essencial que se tenha essa agulha que você encontra no ateliê da Lola, combinado? Há uma forma de fazer esse ponto apenas com uma ponta da agulha, agulha normal, só que eu não acho prático, ok? E esse ponto aqui requer prática. Você não tem que ser hábil, você tem que praticar o ponto se é a primeira vez que você está fazendo e você não conhece, ok? Basta praticar. Combinado? Então vamos para o nosso passo a passo. Aproveitando, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, toque no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você gostar desse passo a passo, deixe o seu joinha, faça um tour pelo canal, tenho certeza que você vai achar uma videoaula que você vai gostar, ok? E você que já é inscrito, não tocou no sininho, tá perdendo tempo, hein? Toque no sininho para receber as notificações, ok? Em caso de dúvida, você deixa os seus comentários, você pode deixar aqui nos comentários. Aproveite, dê uma olhadinha na descrição do vídeo e siga as nossas redes sociais, tanto do Silvio Melchior como do Ateliê da Lola. Então vamos para o nosso passo a passo. Oi, gente, é o seguinte, antes de irmos para o passo a passo, eu quero dar uma dica primordial para a realização desse ponto aqui. Qual dica? Bom, esse ponto aqui, a agulha está aqui dentro. Tá? Nós temos que introduzir a agulha aqui entre uma laçada e outra, ok? Introduzir a agulha. Mas não é simplesmente introduzir a agulha, tem um lugar certinho para que o ponto fique bem alinhado. Qual é a posição? Temos aqui, ó, a parte de dentro da bolsa, ok? Então eu vou introduzir aqui a agulha, aqui, entre uma laçada e outra, e sair aqui desse lado. Mas está vendo aqui que tem tipo um Azinho aqui, um V ao contrário? Aqui tenho a corrente e aqui uma perninha que sai para cá e outra para lá. É aqui que a agulha deve ser introduzida, ok? Dessa forma. Se você colocar a agulha sair aqui, não vai ficar legal o ponto. E nem desse outro lado aqui. Tem que ser exatamente aqui, entre essas duas perninhas, ok? Quando você introduzir a agulha de forma errada, né? Você vai perceber, ou o ponto vai ficar muito deitado, ó, coloquei no lugar errado. Opa. Ó, o ponto deitou. Tá vendo só? Se colocar muito para cá, ó, ele vai ficar muito junto, vai ficar esse espaço todo aqui. Ó. Deixa eu finalizar o ponto para que você possa perceber.
Olha só o espaço que ficou aqui. Então, o correto é introduzir a agulha aqui, saindo aqui embaixo essas duas perninhas, ok? Não se preocupe, assim que você pegar o jeito de fazer esse ponto, você não vai precisar ficar olhando aqui atrás não, tá? É uma questão de prática, tem que praticar o ponto. Vamos iniciar o nosso passo a passo? Bom, a base desse passo a passo, desse projeto, é este forro aqui, tá? Este forro aqui, ele tem como base, a base dele é retangular, ok? Os números de pontos que eu vou ter que atingir são de 44 pontos, ou seja, para este motivo, as alças. Então, eu contei aqui, de cada lado eu tenho 22 alças. Aqui eu marquei com marcador, eu desconsiderei aqui essas 3 alças, porque vai acabar em números ímpares, então não é interessante para mim. Então, a base é essas 44 alças e o fundo do forro, que é retangular. Por isso, eu vou começar com 12 pontos. Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou iniciar nesse tom de vermelho, tá? Aí no vídeo está aparecendo mais um laranja, né? Mas ele está entre o vermelho e o goiaba, laranja mais ou menos assim. No ateliê da Lola você pode ter mais informações sobre a cor, ok? Então vamos lá, eu vou iniciar com a ponta número 6, aqui está a número 4. Procure não apertar o ponto. Este rabo de gato aqui, a composição dele é algodão, ok? Tem uma porcentagem de poliéster, mas é pouco, é mais algodão. Tanto nesta cor aqui, como neste tom aqui de bege escuro. Ambos são algodão. Então vamos lá. Eu vou iniciar levantando uma correntinha que ela só tem a utilidade de fixar o ponto. Eu vou apertar ela aqui, é um nozinho, tá? E vou levantar 13 correntes com o lado número 6 da agulha. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tenho 13 correntes aqui. A partir da agulha, eu vou pular a primeira corrente, vou para a segunda. No avesso da corrente, eu tenho essas laçadas aqui. Eu vou introduzir a agulha, laçar e levantar um ponto baixíssimo, derrubando uma laçada e a segunda laçada, restando apenas uma laçada na agulha. Vou para o próximo ponto, a próxima corrente. No verso dela, eu tenho essa laçada. Vou introduzir a agulha, laçar e levantar o ponto baixíssimo. Vou para o próximo, no avesso, e levanto o ponto baixíssimo. Então, no total aqui nós vamos ter 12 pontos baixíssimos. Estou fazendo o máximo devagar que eu consigo aqui, ok? Este ponto aqui eu quero dar uma dica aqui que não é um ponto para você fazer rápido. Tem as pessoas que fazem o crochê bem rápido. Não é o ideal, ok? Depois de uma certa prática, você pode até fazer mais rápido. Mas não recomendo não, tá? Então, para quem só faz o crochê com rapidez, com velocidade, será uma terapia. Aqui a última alça. Agora vamos conferir o número de pontos, tem que dar certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos.
Agora nós vamos começar a levantar os pontos. A partir daqui eu levanto uma corrente. Feito isso, eu vou introduzir a agulha aqui nesta alça do ponto e aqui embaixo onde eu levantei a corrente. Levanto a laçada dessa forma. Aqui eu tenho uma corrente e uma laçada. Eu vou conduzir esta corrente aqui dentro dessa laçada, por dentro, usando a outra ponta da agulha. É por isso que é essencial esse tipo de agulha, ok? Tem como fazer com agulha de uma ponta só? Tem. Eu já fiz, já testei, tem a forma, só que eu não achei prático, nada prático, ok? Então a melhor forma de fazer esse ponto é com essa agulha de duas pontas, ok? Então vamos lá, tem uma corrente e uma laçada. Eu vou passar a corrente, conduzir aqui por dentro da laçada, ok? Aqui eu puxei muito a laçada. Quando acontece isso, eu tenho a opção de ajustar a laçada com esses dedos que eu estou tensionando o ponto. Então eu puxo um pouquinho, ajeitou o ponto. Vou levantar aqui uma, duas correntes. Por quê? Como ele é retangular, eu preciso fazer os aumentos aqui nas pontas do trabalho, ok? Então nesse caso aqui será duas correntes. Volto a agulha aqui nesta mesma laçada do ponto. Lá embaixo, laço, levanto uma segunda laçada, ok? Eu posso levantar a laçada, porque depois eu tenho a opção de ajustar a laçada. Olha só, com esses dedos aqui eu ajusto a laçada, ok? Vou passar a corrente por dentro da laçada e ajustar a laçada aqui no tamanho que eu acho ideal, ok? Aqui eu tenho o primeiro aumento. Uma corrente. Agora eu vou aqui para o outro lado da base. Aqui eu tenho esse nozinho e essa ponta aqui eu já vou escondendo. Então aqui eu tenho o ponto, ok? Eu vou usar apenas essa alcinha aqui do ponto. Aqui eu apertei um pouco, então dificultou um pouco a passagem da agulha. Laço, levanto uma laçada. Vou conduzir a corrente dentro dessa laçada, dessa forma. Como aqui também é aumento, eu vou levantar duas correntes. Uma, duas. E aqui neste mesmo ponto, vou levantar a segunda laçada. E vou conduzir a corrente dentro da laçada, dessa forma. Agora eu ajusto aqui a laçada, ficando dessa forma, ok? Aqui nós já temos uma ponta do retângulo, ok? Aqui, ó, vai subindo aqui e vai subindo aqui. Agora, para continuar na parte reta aqui do retângulo, eu vou levantar uma corrente aqui, venho aqui para o ponto de base, pego apenas uma alcinha, opa, levanto aqui uma laçada, já escondendo essa pontinha. Levantei a laçada, vou conduzir a corrente. Dessa forma, ajustei a laçada. Agora mais uma corrente, vou para o próximo ponto de base, escondendo a pontinha que sobrou aqui. Dessa forma, vou conduzir a corrente. Uma corrente, vou levantar a laçada no próximo ponto de base. Levanto a laçada e vou conduzir a corrente. Ajusto a laçada. Uma corrente, uma laçada no próximo ponto e vou conduzir a corrente, ok? Aí ajusta a laçada. Conforme você vai pegando a prática, você não vai precisar mais ficar ajustando a laçada não, tá? É só no início aqui para dar mais espaço, ok? Para trabalhar mais confortavelmente. Esse ponto você vai ter que praticar ele para quem nunca fez, tá? Assim como eu pratiquei. Aí depois de uma certa prática, intimidade com um ponto, você até consegue trabalhar com uma certa velocidade. Então não é um bicho de sete cabeças, não. Tem que praticar, ok?
É só ir para o próximo ponto, levantar a laçada e conduzir a corrente. Observação. Aqui, ó, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, ou seja, 12 laçadas levantadas, ok? Observe que esse ponto, essa laçada e essa outra aqui são os aumentos, ok? Então, cheguei aqui na ponta. Vou levantar duas correntes que fazem parte do aumento. Aqui no mesmo ponto que eu levantei essa laçada, eu vou levantar uma segunda laçada. Olha só. Agora vou conduzir a corrente e ajustar a laçada. Passo uma corrente, agora volto aqui para o outro lado. Aqui eu tenho o próximo ponto, então vou introduzir a agulha aqui acima, levanto a laçada e vou conduzir a corrente. Dessa forma. Levanto uma, duas correntes. Vou introduzir a agulha no mesmo ponto e levantar a segunda laçada. Ok? Uma corrente. Agora vamos fazer essa parte aqui. Vou para o próximo ponto, pego apenas essa alcinha aqui. Ok? Vou conduzir a corrente e organizo aqui a laçada. Agora vamos fazer a observação. Observem que aqui fiz o aumento e aqui fiz o aumento e ficou o quadradinho aqui, ok? Essa é a intenção. Agora eu vou levantar uma laçada para cada ponto de base e conduzir a corrente. Uma corrente, uma laçada no próximo ponto e vou conduzir a corrente. Uma corrente, uma laçada no próximo ponto, levanto a laçada e vou conduzir a corrente. Quando ficar meio torcidinho aqui, ó, ele se organiza. É só você organizar com o dedo assim, ó, e ele vai organizando. Não precisa te desesperar, não, tá? Vamos com calma. Aqui eu tenho o último ponto, levanto a última laçada e finalizo com uma corrente. Agora o ponto de união é essa primeira laçada que eu levantei. Aqui é que está o pulo do gato, ok? Eu vou introduzir a agulha aqui dentro da laçada e conduzir essa última corrente que eu acabei de levantar. Dessa forma. Agora igualou todo o percurso que eu fiz aqui, ok? Então esse deixa de ser o ponto de união. O próximo ponto de união será a próxima laçada que eu levantar. Então aqui levanto uma corrente e aqui nesse espaço de duas correntes eu vou introduzir a agulha, levantar a próxima laçada. Dessa forma, vou conduzir a corrente, levanto duas correntes. Uma e duas, ok?
Vou levantar uma segunda corrente aqui nesse espaço de 2 correntes e conduzir a corrente. Outra observação, o próximo ponto de união, eu vou marcar aqui com o marcador essa primeira laçada que nós levantamos, ok? Está aqui. A seguir, aqui ó, eu fiz mais um aumento, ok? Levanto uma corrente, pulo uma laçada, tenho aqui uma corrente de espaço. Então eu vou introduzir a agulha. Aqui eu apertei o ponto, então dificultou um pouco. Levantei a laçada, vou conduzir a corrente. Conduzi e levantei essa laçada. Agora eu vou para esse espaço de 2 correntes. Vou introduzir a agulha. Coloquei no espaço errado aqui. Isso. Vamos indo. Levantei a laçada. Agora mais uma dica sobre esta agulha. Observem. Levantei a laçada, vou conduzir a corrente. Tá? Olha só, ela é flexível. Se ela não fosse flexível, ela quebraria. Ela iria quebrar, ok? Olha só. Agora, feito isso, eu estou aqui na parte do aumento, levanto 2 correntes. Aqui, neste mesmo espaço de aumento, levanto a segunda laçada. Olha só o movimento que ela faz, tá vendo? Uma corrente. Agora aqui na base eu tenho uma laçada e aqui, entre uma laçada e outra, eu tenho uma corrente. Então eu vou introduzir a agulha aqui nesta corrente, abaixo da corrente, e levantar a laçada e conduzir a corrente, dessa forma. Uma corrente, entre uma laçada e outra, eu levanto uma próxima laçada. Uma corrente, entre uma laçada e outra, eu vou introduzir a agulha e levantar a próxima laçada, ok? Então, observem que essas laçadas, elas ficam intercaladas. Tá vendo só? Onde é corrente, eu levanto a próxima laçada. E onde é laçada, acima uma corrente. Esse fiozinho que está aparecendo bem aqui, ó, é aquela alcinha que aquela sobrinha que a gente escondeu. Tem como esconder ela, só passar por baixo. Levantei a laçada, ajusto e vamos lá. Uma forma de você fazer mais corrido, com mais pressa, é a seguinte: você introduz a agulha, levanta bem a laçada, conduz e organiza a laçada. Aí você pode fazer mais rápido. Levantei a laçada, conduzo a corrente e ajusto a laçada. Ok? Ficando dessa forma. Corrente. Eu vou trabalhar até chegar ali na parte do aumento. Em seguida, vou deixar com vocês até o ponto de união. Uma corrente, cheguei aqui ao ponto de aumento. Aqui eu tenho 2 correntes, então vou ter que levantar 2 laçadas com espaço de 2 correntes. Ó, levantei uma laçada, 2 correntes. Aqui no mesmo espaço de 2 correntes, levanto a segunda laçada.
Vou conduzir dessa forma, uma corrente, na base eu tenho uma corrente, levanto uma laçada. Aqui eu tenho mais um aumento. Então aqui eu levanto uma laçada, vou conduzir a corrente, a seguir duas correntes, e a segunda laçada. E sigo conduzindo as correntes sob as laçadas, ok? Aqui eu cheguei no último espaço de uma corrente, conduzir a corrente. Na base eu tenho uma laçada e essa corrente aqui. Essa corrente aqui é nula, ok? Então não se engane, não vai fazer uma outra laçada aqui. Chegou aqui, eu vou fazer o ponto de união. Deixa eu levantar uma corrente aqui. Fiz o ponto de união, levantando aqui, conduzindo a corrente pela laçada. Ok? Aqui eu finalizei mais uma volta, então o ponto está ficando assim. A seguir, para a próxima volta, eu levanto uma corrente. Aqui eu tenho um espaço de duas correntes, vou introduzir a agulha. Vou conduzir a corrente na primeira laçada. Então, essa primeira laçada será o próximo ponto de união. Ok? Vou levantar uma, duas correntes de aumento. Volto aqui no mesmo espaço de base, levanto a próxima laçada de aumento. Uma corrente. Na base eu pulo uma laçada, vou para o espaço de uma corrente e levanto a próxima laçada e conduzo a corrente dessa forma. Agora vou chegar ali no próximo aumento. Opa! Cheguei aqui no aumento de duas correntes, vou levantar uma laçada e uma corrente. Uma, duas correntes, uma segunda laçada aqui nesse espaço. E aqui eu vou seguir dessa mesma forma. Tá? Aqui nós já aprendemos a conduzir a corrente sob a laçada, por baixo ou por dentro da laçada. Nós já identificamos aqui o ponto de união, como fazer a união e começar a próxima volta, ok? Então eu vou continuar trabalhando dessa forma até que eu tenha 44 laçadas como essas aqui, ok? Vou continuar circulando aqui até o número de 44 laçadas. Então vamos lá.